Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a refletir comigo no segundo livro de Samuel, capítulo de número 12, dos versos de número 1 até o verso de número 5, onde o texto sagrado nos diz assim: O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços, e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quisesse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema a história da vida real. Nós podemos observar, diante da exposição desse texto sagrado, que o profeta Natã é enviado pelo próprio Deus até essa grande autoridade que é o rei Davi. Então esse monarca, ao receber a visita do profeta, ele começa a escutar essa história, essa ilustração, que tinha pelo menos dois objetivos essenciais na vida daquele rei. E é interessante que o primeiro objetivo ele é atingido, que era prender a atenção de Davi àquela história. E o segundo ponto também é alcançado, que é fazê-lo refletir a respeito dos personagens daquela história. Davi é tomado por um furor, por uma raiva, por uma ira que lhe acende-se sobremaneira, de maneira que ele vai sentenciar aquele personagem mau. Para a surpresa de Davi, o profeta Natã vai fazer aquilo que muitas vezes é comum na nossa atualidade, quando nós observamos algumas ilustrações, quando nós somos levados a refletir que tais personagens na vida real somos nós. E Natã então vai mostrar para Davi, segundo esse texto sagrado nos mostra no seu todo, que Deus lhe havia abençoado sobremaneira de todas as formas. Deus havia feito Davi prosperar. Deus o enriqueceu. Deus com certeza o exaltou. Mas, no entanto, Davi vai cometer coisas absurdas. E Deus, através da vida de Natã, vai lhe chamar a atenção, vai mostrar que Davi tinha começado a prosseguir por uma escada do declínio. Davi, então, a partir desse momento, ele está cometendo adultério. Davi mente. Davi simula. Davi manda matar um homem justo. Davi havia agido de forma perversa. Ele havia feito isso às escondidas. Mas Deus então já havia, pela boca de Natã, dado-lhe a sentença de tudo aquilo que aconteceria posteriormente. E de fato, começa a vir à vida de Davi todas essas sentenças proferidas pelo profeta Natã. E o que isso então nos mostra, o que isso traz para mim e para você como aplicação nas nossas vidas diárias? Muitas vezes, nós, ao olharmos para certos personagens, nós temos que entender que existe uma enorme necessidade de que eu e você façamos uma reflexão a respeito das nossas vidas, a respeito de como nós temos tratado a orientação de Deus para a nossa vida. Quando nós nos deparamos com a Bíblia Sagrada, nós temos que viver isso que Davi viveu. Nos colocar no lugar daquele personagem, fazer uma avaliação, uma interpretação do que nós estamos fazendo dessa boa semente que é a palavra de Deus. De certa feita,
Jesus Cristo, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, dos versos 2 a 8, mostrou para um público algo importante a respeito da semente. No Brasil, nós vivemos na íntegra a observação do quanto o agro tem contribuído para esse país. E Jesus ele vai contar uma história que envolvia, então, o agronegócio. Ele vai falar a respeito de semente, de algumas espécies de sementes e espécies de terrenos. E nós vamos perceber que assim se sucede também na nossa vida diária. A semente ela é lançada e o terreno é o coração de cada pessoa. O resultado disso vai depender da recepção desse terreno. Então Jesus começa a contar essa história e começa a dizer o seguinte: assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não era uma terra profunda. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus então conta essa história para aquele público, e ele vai mostrar então que a semente ela é lançada. No entanto, existem essas espécies de terreno. E cada terreno desse, por conta dessas inúmeras dificuldades e obstáculos, terá uma reação diferente. Contudo, essa história nos mostra o desejo de Jesus, que o seu terreno ele possa ser essa boa terra, que vinga, que produz a 30, a 60 e a 100 por um, ou seja, 30%, 60% e 100%. O meu desejo com essa história é que eu e você, nós possamos observar essa história e entender que ela fala da história da vida real. Que você possa aplicar aquilo que a Bíblia Sagrada tem te ensinado, colocando-se como o personagem principal de todos os enredos que são contados pela Bíblia. Que Deus nos abençoe.